CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem nas redes sociais. Bom dia. Estamos aqui para continuar nosso estudo em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Então vamos, como sempre, ler um trecho do Evangelho para nos harmonizarmos, para sintonizarmos com a nossa querida espiritualidade amiga desta casa. Faremos nossa prece e em seguida vamos continuar nossos estudos. É o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Vamos ler o item número 2. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso aproximou-se dele e se prostrou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Eu quero, fica curado. E, no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus disse: Não fales disto a ninguém, mas vai prostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho da tua cura. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O que o Kardec fala sobre essa parábola? Sobre esse trecho aqui, de Mateus. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá, e ainda mais meritório, é o indício incontestável de uma grande superioridade moral, porque, para ver as coisas de uma forma mais elevada que o comum, é preciso não considerar a vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, em uma palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que o testemunho dos homens proporciona e esperar a aprovação de Deus. Elevemos nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai amoroso, misericordioso com todos nós, e vamos agradecer mais essa oportunidade de estudo que nos traz entendimento da vida futura, de nossa vida espiritual, que nos transforma, que nos faz capazes de abandonar nossas imperfeições, uma vez que nada conseguiremos mantendo nosso orgulho, vaidade, nossa intemperança, que possamos, Senhor Jesus, aprender sempre
e usar todo esse entendimento para nos tornarmos melhores em relação aos todos nossos irmãos. E assim, em nome do amor que vibra nessa casa, pedimos licença a toda a espiritualidade, ao Mestre Jesus e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, na semana passada, nós já passamos para a segunda parte do livro, em que vamos estudar os ensinos de Jesus. Na semana passada, nós estudamos sobre os apóstolos, ensinos de Jesus, apóstolos. E hoje nós vamos começar na página 185 desse livro. Quem estiver acompanhando, nós vamos para a página 185, as bem-aventuranças. Então, o Caibar colocou aqui para nós, nesse capítulo, um trecho do Sermão do Monte. E diz o seguinte: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de se ter sentado, aproximaram-se seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de nós. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Aqui nessa frase onde ele diz, alegrai-vos, exultai, exultai é demonstrar grande alegria, né? Ficar muito feliz, porque grande é o vosso galardão nos céus. Galardão é uma recompensa, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. É muito bonita essa passagem, não é? A passagem que Jesus se dirigiu a todos aquelas pessoas que ali estavam e também aos seus discípulos,
porque com certeza a maioria deles tinha grande sofrimento, seja sofrimento espiritual, seja sofrimento físico, de perseguição, de não ter entendimento. Então Jesus, com essa síntese aqui feita pelo Caibar, né, ele alcançou a todos os sofredores de todos os níveis e sempre chamando atenção para que todos tivessem paciência e confiassem no Pai, porque eles alcançariam a bem-aventurança, alcançariam o reino dos céus, se mantivessem essa paciência e não se revoltassem em relação àquilo que eles sofriam. Caibar continua agora explicando essa passagem. No mundo há alegrias, porém mais existem dores e tristezas. Jó dizia que o homem vive pouco tempo na terra e a sua vida é cheia de tribulações. Uma grande verdade, não é? E aí aqui vem um latim: breve vivens tempore replectur multis miseris. Quer dizer exatamente o que o Jó disse, né? O homem vive pouco tempo na terra e a sua vida é cheia de tribulações. A Escritura chama a terra um vale de lágrimas e compara a vida do homem à do operário que apenas à noite come o seu pão banhado de suor. Sentimos-nos, nesse mundo, vergados ao peso da dor. Hoje, amanhã e depois, ela não deixa de visitar-nos. O peso dos infortúnios acompanha a humanidade em todos os séculos. O homem vem ao mundo com um grito. Um gemido de dor é o seu último suspiro. Então, Caibar está nos dizendo aqui que desde que a gente nasce, a gente já chega chorando, e quando a gente parte desse mundo material, do mundo físico, nós damos um pequeno gemido no último suspiro, né? Querendo dizer que a gente entra e sai nesse mundo sempre sofrendo, né? Com dor. Do berço ao túmulo, a estrada da vida está semeada de espinhos e banhada de lágrimas. Quantas ilusões, quantas amarguras, quantas dores passamos neste mundo. A dor é uma lei semelhante à da morte. Penetra no tugúrio do pobre como no palácio do rico. Tugúrio é um casebre, uma casa, uma choupana, uma casinha pobre, né? Então ele diz que a dor não escolhe, ela pode atingir aos mais pobres como os mais ricos. Nós sabemos disso, né? Neste mundo ainda atrasado, onde viemos progredir, a dor parece ser a sentinela avançada a nos despertar para a perfeição. Como já é dito, né? Se nós não aprendemos com o amor, vamos aprender com a dor. O sofrimento traz aprendizado. Sofrimento faz a gente parar, pensar, por quê? Por que tudo isso? E aí, pensando, nós vamos buscar o entendimento. E esse entendimento vai nos aliviar das dores, de todos os problemas
que passamos neste mundo de provas e expiações. Max Nordau dizia, aqui Caibar faz referência a um médico nascido na Hungria, médico, escritor, nascido na Hungria, um judeu, que escreveu diversas obras, muito interessantes. Depois, para vocês que tiverem interesse, procurem no YouTube, nas redes sociais, né? Max Nordau, escreve assim mesmo, N-O-R-D-A-U. O que Max, qual foi a frase que Caibar colocou aqui, importante, se referindo ao Max Nordau? Ide de cidade em cidade e batei de porta em porta, perguntai se aí está a felicidade. E todos vos responderão, não, ela está muito longe de nós. Mas se é verdade que o Senhor permitiu que os sofrimentos nos assaltassem, isso aqui já é Caibar falando. Desculpa, gente. Se o Senhor permitiu que os sofrimentos nos assaltassem, não é menos verdade que também nos proporciona esperança, com que aguardamos dias melhores. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Então ele se referiu de novo aqui ao Sermão do Monte, a todas essas frases que eu li para vocês, e ele falou de várias dores, mas em todas ele trouxe sempre a esperança de um dia alcançarmos o alívio daqueles sofrimentos. A esperança é a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações. É a estrela que ilumina a noite tenebrosa da vida e nos faz vislumbrar a estância de salvamento. A vida na terra é um caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna. Não é um repouso, mas uma preparação para o repouso. Então, o que ele está dizendo? A terra é um lugar que tem muitas dores, muitos sofrimentos, mas não é para a gente parar e entrar em profunda depressão, pensando que essas dores não terão fim. É para nós atentarmos para os ensinamentos do nosso Mestre. Ele também aqui esteve e ele aqui também sofreu e muito perseguição, calúnias, dores físicas, tristezas. Ele merecia, ele tinha alguma coisa para resgatar como nós temos? Não. Então, nem ele foi poupado dos sofrimentos que estão em nosso planeta. Ai, mas então é um vale de lágrimas? A gente vem para cá só para sofrer? Não. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais procuramos entender ao nosso Mestre Jesus, mais nos libertamos da nossa ignorância. A maioria das dores que sofremos é culpa nossa, por ignorância, por teimosia, por vaidade, por orgulho, por maldade, não é? Então, ele diz que aqui nós estamos nos preparando. O que é nos preparar? É compreender as leis de Deus e compreender de uma vez por todas que temos que nos modificar, cada um ao seu tempo.
Não vamos mudar ninguém, porque muitas pessoas leem o Evangelho, assistem às palestras e pensam: ai, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, é tudo para ele. Ou então abre o Evangelho em determinada página, aí lê e pensa no outro. Não, queridos, aquilo ali é para você. Nós temos que acabar com essa vaidade louca de que somos melhores que os outros. Cada um de nós carregamos muitas imperfeições ainda, todos nós. E precisamos nos desvencilhar dessas imperfeições. Mas como é que faz isso? Disciplina, prestando atenção em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, e o Divaldo falava exatamente sobre isso. Ele dizia: troquemos os pensamentos ruins por bons pensamentos. A gente não vai conseguir parar de pensar, não vai conseguir. Então, segundo ele, né, os psicólogos, os estudiosos da área dizem que em um dia, né, em 24 horas, nós temos milhares de pensamentos passam em nossa mente. Uns controlados por nós, porque nós estamos pensando em alguma coisa, num trabalho, assim, as donas de casa no que vão preparar para o almoço, né? Mas outros pensamentos invadem nossa mente sem que a gente busque por eles. Mas se for um pensamento ruim, a gente tem que prestar atenção. Se for ruim, muda. Pensa uma coisa melhor. Quantas vezes a gente está, até na casa espírita, aí chega alguém, que roupa horrorosa. Nossa, olha o cabelo dessa criatura, ela não pinta o cabelo. Olha que pensamento bobo, tolo, infantil, inútil. O que nós devemos fazer? Olhou, achou a roupa esquisita, nossa, essa irmã se veste de uma forma diferente de mim. Ela deve estar bem com aquela roupa. Muda o pensamento. Se afaste aquele pensamento ruim. Em todas as situações. Ai, mas que raiva aconteceu. Não, que raiva não. Que chato. Aconteceu isso, mas tá bom assim mesmo. Eu vou resolver com chuva, com calor, né? Tem gente que reclama o dia inteiro, não só falando, como pensando. Você pensa que isso faz mal para os outros que estão em volta? Não, só vão te achar um chato, né? Mas isso faz mal para você, porque você fica alimentando pensamentos negativos que vão se acumulando, vão atraindo energias negativas que só vão te fazer mal. Então é útil ficar com pensamentos bobos, vazios, pensamentos orgulhosos. Nossa, aquela pessoa ali não sabe nada. Se eu estivesse ali, eu ia falar muito melhor, eu ia ter um entendimento maior. Tomara. Que bom para você. Mas não desfaça do seu irmão. Em tudo nós aprendemos. Nós aprendemos com todos os nossos irmãos. Quantas vezes assim alguém nos para na rua para perguntar um endereço, alguma coisa, e você sente uma simpatia por aquela pessoa, um bem-estar. Às vezes não, às vezes você sente que aquela pessoa não está equilibrada, que te traz um sentimento de repulsa. Aí a gente vai, ai, credo, vou correr para lá. Não, faz uma prece por ela.
Nós também nos desequilibramos, nós também temos nossos momentos desagradáveis. E as pessoas notam que você está de mau humor. Ah, então eu não posso mais ficar chateada? Claro que pode, gente. Ninguém vai impedir sentimentos e pensamentos. Não há como. É só para prestar atenção. Tentar mudar. Ficar de mau humor é bom para você? Os outros já vão se afastar. Então pensa, por que eu estou de mau humor? Pode ser um monte de coisa. Você dormiu mal, alguém te perturbou, você está preocupado. Mas pense sempre, vai passar, eu vou melhorar. Eu vou conseguir passar por isso. Talvez hoje mesmo. Aí faz uma prece, peça a Jesus, a espiritualidade amiga, o seu mentor, que intua uma ideia para você resolver as questões. Vamos continuar aqui. Paulo, o apóstolo dos gentios, recordando-nos numa das suas luminosas epístolas a vida real, disse: dia virá em que despiremos a veste mortal para vestir a da imortalidade. Atravessamos a existência na terra, isso aqui já é Caibá, como o soldado atravessa um campo de fogo e de sangue. E os bravos e os fortes de espírito cravam nas muralhas o seu estandarte e levantam o grito da vitória. Olha a comparação que o Caibá fez. Nós atravessamos a existência como um soldado nas guerras, o campo de batalha. Ele atravessa com medo de ser atingido, assustado, mas ele não se detém, ele enfrenta o perigo em nome de seu país, de sua cidadania, dos seus parentes, dos seus amados, para defender a sua pátria, a sua terra. E cravam nas muralhas o seu estandarte, a sua bandeira, e levantam o grito de glória. Eles conseguem atravessar em busca da vitória. E nós também atravessamos a vida da mesma forma. É assim que temos que atravessar. Não nos deter por medo, por preguiça, por achar que não temos capacidade. Todos temos. Deus deu a cada um de nós talentos para que conseguíssemos atravessar a existência da melhor forma possível. Cabe a nós sabermos usar esses talentos. Lembra da parábola dos talentos? Teve um que recebeu 5, outro 3 e outro 1. E teve um que enterrou o talento. Não prestou atenção. Vou enterrar porque assim fica aí quietinho, depois eu devolvo a Deus, ao meu servo, ao meu rei. Então é isso. É isto o que nos ensina o Espiritismo, com a sua consoladora doutrina. Tomado de compaixão pelo mundo, o Cristo desce das alturas, senta-se sobre um alto monte, atrai a si multidões de desventurados e começa o seu monumental sermão com as consoladoras promessas. Bem-aventurados os pobres, os aflitos, os que choram, porque deles é o reino dos céus. A palavra boa, a esperança,
proporciona sempre resignação, coragem e fé aos desiludidos das promessas do mundo. Deus nem lembra de mim, eu sou um desgraçado, eu sou um pecador, não tem mais jeito para mim. Isso é uma bobagem, gente. Jesus chama a todos, muitos os chamados. Não diz assim no Evangelho? Quais são esses muitos chamados? Todos nós. Não importa classe social, raça, credo, sexo, condição de ser uma pessoa honesta, desonesta, não importa. Jesus chama a todos nós. Todos temos oportunidades de nos transformar. Basta querer e se colocar a caminho. O homem que confia e espera em Deus vê nos sofrimentos o resgate de suas faltas, o meio de se purificar da corrupção. É preciso ter fé, é preciso ter esperança. Dizei ao moribundo que, em verdade, não morrerá. E ele, animado pela vossa palavra, enfrentará a morte e não sofrerá o seu aguilhão. Gente, a maior certeza da nossa existência é que um dia a morte chegará para todos nós. Ninguém tem dúvida disso, né? Pode até nem acreditar que a vida continua, mas tenho certeza que todos nós partiremos desse mundo. Puxa, mas por quê? Que coisa horrível. Não é horrível, esse mundo é uma passagem, é uma escola, é um hospital, é uma oportunidade de nós nos transformarmos, passarmos por nossas provas e conseguirmos transformar o mal que fizemos em bem, expiando nossos erros do passado, seja dessa vida, seja da outra, de outras, né? A esperança é a consolação dos aflitos, a companheira do exilado, a amiga dos desventurados, a mensageira das promessas do Cristo. Perca o homem tudo, bens, fortuna, saúde, parentes, amigos, mas se a esperança, filha do céu, o envolve, ele prossegue na sua ascensão para o bem, para a vida, para a imortalidade. Por pior que seja o sofrimento do homem, a esperança o manterá erguido junto com sua fé, e ele aguardará o momento da libertação de todas suas dores. Claro que para isso é preciso trabalhar no bem, trabalhar na transformação íntima, nos tornando homens de bem, pessoas fraternas, caridosas, amorosas. Esse é o nosso maior trabalho sobre a terra, no corpo de carne. Por pior que esteja nossa situação, vamos trabalhar. Do alto do monte,
tomado de tristeza pelas desventuras humanas, Jesus ficava triste, gente. Ele não vivia feliz para lá e para cá. Ele, todo o tempo em que ele esteve pregando as leis divinas, os seus ensinamentos, e de muitos momentos ele sentiu muita tristeza de ver tanta ignorância, tanta inveja, tanto orgulho, tanta desventura, tanta dor que aqueles irmãos naquela época, muitos somos nós aqui hoje, né? Já estivemos lá. Jesus ficava muito triste. Ele queria trazer a luz a todos os irmãos. O Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar com o trabalho por que passavam o reino dos céus. E a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene do coração, para que pudessem ver a Deus. Nessa autêntica oração, o Senhor já previa que seriam injuriados e perseguidos todos aqueles que, crendo na sua palavra, encontrasse nela o arrimo para as suas dores, o lenitivo para os seus sofrimentos. Mas recomenda antecipadamente não nos encolerizarmos com o mal. Encolerizar é ter ódio, ter raiva, ficar furioso com o mal que nos fizerem, para que seja grande o nosso galardão nos céus, a nossa recompensa nos céus. Adianta a gente se revoltar e sentir ódio e desejar a morte desse ou daquele? Não, não adianta. Atrairemos esse tipo de energia para nós e ficaremos doentes. Isso faz mal até para o nosso corpo físico. Isso vai reverberar de tal forma em nosso espírito que adoeceremos. Nosso coração se fragiliza, as terminações nervosas também, nossos órgãos vão se desequilibrar do funcionamento normal, porque vamos, com a raiva, com o desequilíbrio furioso, hormônios serão liberados sem necessidade. Cortisol, adrenalina, liberando grandes quantidades desses hormônios que vão atrapalhar todo o funcionamento físico de nossos órgãos, de nosso sangue, de nosso coração. Então Jesus recomenda antecipadamente, não tenhamos raiva do mal que nos fizerem. É fácil? Não. Quando alguém nos fizer mal, ou quando você ver o mal chegando até você, faça uma prece. Eleve seu pensamento ao Mestre Jesus. Lembre-se como ele agiu com os seus perseguidores. Ele gritou com alguém? Ele agrediu alguém? Ele recebeu todas as infâmias sem reagir. Firme no seu amor pela humanidade. Ah, Carmen, mas aí é Jesus, né? Sim, um ser evoluído. Mas nós também podemos fazer, gente.
Fazer uma prece é tão fácil. Respira fundo, conta até 10 e faz uma prece, para não sentir raiva. A raiva faz mal para você e para quem está em volta. As vibrações são horríveis que nós vamos atrair. Disse mais, que exemplificássemos a nossa vida como os profetas que nos precederam, porque bem-aventurados têm sido todos os que são perseguidos por causa da justiça. Lutemos contra a dor, aproveitando essa prova que nos foi oferecida para a vitória do Espírito, liberto dos liames terrenos. Empunhemos a espada da fé e o escudo da caridade, em todos os seus atributos, e o reino de Deus florescerá em nós, como rogamos diariamente ao nosso Pai a prece que Jesus nos legou. É muito bonito, né, gente? É um estudo, assim, que mexe profundamente conosco, né? Mexe profundamente. Toca o fundo de nossas mais profundas fibras do coração, de nossa alma. Mas não vamos enxergar esse estudo como, assim, uma derrota. Não, gente. Olhemos para o céu. Jesus espera por nós. A espiritualidade aqui está nessa casa a nos envolver com todo o seu amor e carinho. Esse é o trabalho que eles escolheram fazer. Tomara que todos nós, quando deixarmos esse planeta, né, esse mundo, possamos também auxiliar aos nossos irmãos. Olha que coisa boa! Então vamos começar já. Não vamos esperar o desencarne. Vamos começar já a ter paciência com nossos irmãos, escutá-los quando necessitarem de uma boa conversa, sermos caridosos, amorosos com todos. Não importa quem chegue até nós. Foi isso que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não quer coisas boas para você? Deseje coisas boas para o seu irmão, não deseje o mal. Porque o mal que desejamos aos nossos irmãos vem para nós. Alguém já pensou nisso? Vamos pensar. Falta só um pouquinho, faltam uns 7 minutos. Vamos ver se dá para eu passar para o outro ensinamento. Dando continuidade ao Sermão do Monte, vamos ver o que o Caibar nos traz agora na próxima página aqui, na página 190. Pobres de espírito e espíritos pobres, é o título. Aí Mateus, no capítulo 5, disse assim, do seu evangelho, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muita gente não entende ainda muito bem o que é ser pobre de espírito. Caibar explica maravilhosamente nesta passagem. Vamos ver o que ele diz. Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Já dá para entender só nessa frase, né?
Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho, pobres de imperfeições. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam tesouros nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não os alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. Vocês lembram de Sócrates? Eu sei que nada sei. O que isso quer dizer? Que a gente não sabe nada ainda, gente. Vamos ser humildes. Nós estamos aprendendo e temos muito que aprender. Muito. Vamos ficar felizes com isso. Já começamos a aprender, não é? Já estamos a caminho. Ah, mas eu ainda aprendi tão pouco. Não importa, se esforce e aprenda mais. Se você não entendeu determinado ensinamento, procure ajuda. Não pare no meio do caminho. Ah, isso é muito difícil, não é para mim. É para todos. Então, o que é o pobre de espírito? Pobre de espírito é uma pessoa ignorante, que não sabe nada? É uma pessoa má? Não, gente. Pobres de espírito são aqueles irmãos que têm tanta humildade que eles não se vangloriam de nada. Eles já alcançaram muito saber, muito amor por todos nós e não ficam por aí se exibindo com isso. É por isso que a humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. A pessoa orgulhosa, vaidosa, cheia de si, vai entrar no reino do céu assim, gente? Lembrem-se que reino do céu não é assim o paraíso, um lugar muito longe, maravilhoso, que só entra os bem-aventurados. Gente, o reino dos céus é você se transformar, é você se tornar um homem de bem, é você não ter mais sentimentos egoísticos em relação a todos, à vida. O reino de Deus é você ser uma pessoa dedicada a todos, fraterna, caridosa, amorosa, do mais alto grau. A gente nem entende ainda direito o que é amor. Amor é total desapego de si mesmo pelo próximo, em ajudar, em abraçar aquele irmão, ajudar seja de que forma for a mais necessária. Então é isso que ele diz aqui, é por isso que a humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus. Esse reino estará dentro de nós. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. É verdade, né? A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Esse amor tem que estar em todos esses ensinamentos, todos esses planos.
filosofia, na arte, na ciência. O que vamos pensar daqueles cientistas que se debruçam em seus estudos para descobrir uma doença, para descobrir um mal a ser trazido às pessoas? O que pensar daqueles que estudaram tanto para produzir as bombas? Vamos lembrar do nosso irmão brasileiro que inventou o avião, né? E o seu primeiro avião que voou, Santos Dumont, 14 bis, que foi testado na França. O desespero é que ele entrou quando descobriu que usariam os aviões para a Primeira Guerra. Ele imaginou o avião como um bem para a humanidade. Ele não criou o avião para ser usado na guerra, mas infelizmente foi usado. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber, nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis, e deles se compadecem. A humanidade é a Virgem sem mácula, que a todos discerne, sem poder ser pelos homens discernida. Então, a humanidade é a Virgem sem mácula que a todos distingue, discerne é distingue, compreende, sem poder ser pelos homens discernida, reconhecida, identificada. Tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se as palavras loucas dos papalvos. Papalvos é cretinos. Suporta a injustiça, mas folga com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, não pelo que ele tem, se ele é rico, se ele é famoso, se ele é poderoso, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e ao desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bens terrenos julgam ser dignos do reino dos céus e, entretanto, são almas obstinadas e endurecidas, são seres degradados que, sem coberta e sem pão, repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé bastarda, que, em vez de esclarecer, obscurece, em vez de salvar, condena. Mais uma vez aqui Caibá está se referindo às religiões que não explicam os ensinamentos de Deus aos seus seguidores. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus. Não é esse tipo de pobreza que dá o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar
o plano da vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que avistamos. Se da imbecilidade viesse a pobreza de espírito que dá o reino dos céus, os nécios, os ignorantes, os cretinos, os loucos, não seriam fustigados na outra vida, como nos dizem que são quando de suas relações conosco. Pobres de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espírito são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. Para estes é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é isso, gente. Eu espero que todos tenham entendido. Ficou claro? Estou perguntando aqui para uma irmã que está nos assistindo. Pobres de espírito é isso. É nos libertarmos de nossas imperfeições, sermos humildes, amorosos. Pobres de sentimentos ruins, de orgulho. É isso, não termos essas imperfeições. Jesus se referiu, quando disse, pobres de espírito, são aqueles humildes, que não se vangloriam. Posso dar um exemplo para vocês? Francisco Cândido Xavier, o nosso irmão, desapegado das coisas materiais, das glórias desse mundo, sempre humilde diante de todos, sempre, se fosse um mendigo, fosse um sacerdote, fosse uma figura política, sempre humilde. Mesmo quando ele percebia a intenção maligna daqueles que o queriam derrubar, sempre amoroso e sempre humilde. Agora vamos encerrar nosso estudo, já deu a nossa hora. Vamos mais uma vez elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, muito e muito. Temos muito que agradecer. Agradeceremos sempre, Senhor, todos os dias, ao nos levantar e ao nos deitar para o sono da noite. Agradeceremos, Senhor, a Ti, a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, por tudo que Tu nos permite receber, apesar de ainda estarmos tão estreitamente ligados a tantas imperfeições. Agradecemos ao Senhor altivo, dirigente espiritual de nossa casa, por nos abraçar com tanto amor e carinho, quando aqui estamos tentando aprender, nos dedicando ao trabalho, convivendo com todos esses espíritos trabalhadores e amorosos que nos intuem e sustentam, nos socorrendo nos momentos difíceis de nossa vida. Pedimos então, Senhor, que em nome do amor que vibra nessa casa
em nome de toda essa espiritualidade amiga que nos sustenta, que sustenta a nossa casa, licença para encerrarmos o estudo em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido Caibar Schutel. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, mais uma vez. Graças a Deus.